vocês. Eu troco de física, né? Geralmente eu faço B, C e E. 2 vezes eu acho que eu preferi fazer o contrário por motivos esotéricos. Então, olha só. Hoje eu vou fazer isso de novo, porque a única física que falta um comentário teórico mesmo, além de, claro, exercício que a gente sempre tem que fazer, enquanto houver tempo, é essa parte aí da física. O volume 7 está sendo finalizado com a física E. Último, eu acho que é página 106 esse comentário, é bem no finalzinho da apostila volume 7. Depois disso, eu vou fazer um exemplo, e aí já vamos migrar naturalmente para o volume 8. E olha que boa notícia, o volume 8 começa com a lei de Lenz, que eu terminei na aula passada tentando te mostrar a ideia. Tu vê, cara, eu gastei uma boa energia com o terceiro A para tentar fazê-los, né, entender a lei de Lenz. E ainda senti que alguns alunos ainda não entenderam. É normal, tá? É um pouco desafiador, mas nós vamos conseguir junto. Mas antes disso, tu vê, né, cara? Os astros são alinhados hoje, eu senti. Eu cheguei na sala de aula, o amigo perguntou, professor, o Beto Carreiro lá, como é que a Big Tower para? Eu achei que tinha pressão em algum lugar, ou que espremia alguma coisa e parava, e me disseram que não, que é um freio magnético. Cara, parece piada, parece que eu e o guri combinamos o cara fazer a pergunta para a aula, entendeu? Porque é exatamente a aula. A aula tinha tudo a ver com a pergunta do cara. O que é isso aqui? É um campo de que tipo? Magnético, apontando para onde? Apontando para vocês, né? Se fosse xizinho ia apontar para o quadro, né? Certo? Apontando para vocês, ou seja, tem um polo norte lá atrás e tem um polo sul aí atrás de vocês. As linhas de campo vão do norte para o sul. Tranquilo? Eu peguei uma placa metálica, tá vendo? Ó, é metal, isso aqui é uma placa de metal, pode ser alumínio, tungstênio, titânio. E aí eu saí passeando com essa placa metálica ali, ó. Alguma coisa muito doida vai acontecer nessa placa metálica. Primeira coisa doida que acontece, se não tiver ímã, eu passo com a placa metálica passeando aí, galera. Tranquilo? Se tiver ímã, eu não estou vendo nada, não mudou nada na minha vida. Na hora que eu chegar no ímã, caramba, que difícil que foi empurrar o ímã ali, cara. Pô, que viagem. Se tem ímã, na hora que eu vou atravessar com essa placa metálica por ali, alguma força se opõe ao meu movimento. Muito estranho. Bom, uma placa metálica, o metal, ele tem a característica de ter elétrons livres, daí a superfície brilhosa, certo? São elétrons sassaricantes ali na superfície, refletindo os fótons de luz, muito mais do que lugares onde não tem o elétron livre. É por isso que ele é bom condutor de eletricidade, por isso que ele é maleável, por isso que ele conduz bem calor, certo? Ou seja, né, as características físico-químicas dos metais têm a ver com a distribuição eletrônica dele, com o átomo que ele é, né? Com a mecânica envolvida no átomo. Peraí, nós sabemos que são os elétrons que são livres, não é isso? De qualquer forma, se eu pensar nos prótons indo para um lado, nos elétrons indo para o outro, acaba dando no mesmo. Por isso que tem o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica, né? Pois é, na outra turma eu analisei as forças atuando nos elétrons. Para mudar o cardápio, eu vou analisar as forças atuando nos prótons. Imagina que está cheio de próton livre para se mover aqui. Nós sabemos que existe a força eletromagnética, não é isso? Eu acho que a parte mais delicada desta forma, da força eletromagnética, é lembrar quem é quem. Obrigado. Muito bem. Isso, aí agora é só, certo? Fazer um contorcionismozinho, beleza? Te pergunto, para onde esses prótons livres vão se deslocar na hora que eu passar com essa placa metálica dentro do campo magnético? O colega sugeriu para a direita, alguém dá mais? Então vamos ver. Velocidade. Concordam que os prótons, assim como a placa, estão indo para lá? É, né? Isso aqui tem prótons aqui dentro, não tem? Se eu faço isso, os prótons estão indo para lá. Né? Na hora que a placa está indo para lá. Velocidade. Para onde está apontando o campo magnético? Para vocês. Concordam comigo? Olha para onde é que está a força dos prótons. Para baixo, os prótons vão ser empurrados para baixo. Ou, se tu preferir, os elétrons serão empurrados para cima. Daqui a pouco vai acontecer de ter elétrons em excesso na parte de cima da placa e, portanto, vai ter prótons em excesso na parte de baixo da placa. Concordam comigo? Galera, ó, eu estava analisando um próton. Eu disse que esse próton vai ser empurrado para baixo por uma força
magnética. Mas espera aí, vai chegar uma hora que vai ter tanto próton aqui e tanto elétron ali, e os opostos, os iguais, vai ter uma força elétrica repelindo os prótons, né? Chega uma hora que não cabe mais carga elétrica aqui e aqui. A diferença de potencial, a voltagem daqui para cá é tão grande que os prótons, os elétrons não conseguem mais subir, ou os prótons, entre aspas, não conseguem mais descer. Que força é essa que vai se opor então à força eletromagnética? É a força elétrica. Como é que se calcula uma força elétrica mesmo? A ideia surgiu de campo elétrico, força sobre carga. Força sobre carga. Se ocorreu um equilíbrio, como assim equilíbrio, professor? No começo não tinha carga elétrica acumulada nos polos da placa. À medida que comecei a me deslocar ali dentro, começou a acumular carga elétrica. Chega uma hora que tem tanta carga elétrica acumulada que existe um equilíbrio entre a força elétrica e a força, e aí não tem mais fluxo de carga na placa. Mas se eu colocar um voltímetro daqui para cá, eu consigo medir uma voltagem. Se eu disse que ocorre equilíbrio, vê se vocês aceitam a equação que vai surgir. Força elétrica está dividindo, passa multiplicando, é campo vezes carga. Força eletromagnética é campo vezes carga vezes velocidade. Qual é o ângulo entre a velocidade das partículas e o campo magnético? 90. Isso, né? Olhando de cima dá para ver que é 90. Show de bola. Seno de 90 é 1, tranquilo? Posso cortar as cargas. Só para lembrar, né? A velocidade, então, das partículas da placa vai ser relacionada, pode ser calculada pela divisão entre o campo elétrico e magnético. Isso futuramente vai nos permitir calcular a velocidade da luz, teoricamente. Essa equação boba vai nos permitir calcular a velocidade de uma radiação eletromagnética, fazendo a divisão do campo elétrico pelo campo magnético. Mas não é o objetivo da aula de agora. Além dessa formulazinha, deixa eu devolver aqui ao outro formato dela. Tu deves lembrar que numa aula, algum tempo atrás, nós vimos a seguinte equação. Ó. O V é diferença de potencial, K vezes Q sobre D. O E é campo elétrico, K vezes Q sobre D ao quadrado. Concordam que multiplicando o campo elétrico por distância fica igual à fórmula do potencial elétrico? Só que quando eu te apresentei essa fórmula, eu pedi cuidado na hora de usar ela. Eu me arrombei muito usando essa fórmula, porque esquecendo de me alertar que ela só funciona para campo elétrico uniforme. Só para E uniforme. O que é E mesmo? Campo elétrico. Só para campo elétrico uniforme. Como é que a gente obtinha o campo elétrico uniforme? Com placas carregadas, paralelas. Tu concorda que dependendo da espessura disso aqui, dá para dizer que é uma placa carregada negativamente ali e uma placa carregada positivamente ali. Aqui dentro o campo elétrico é praticamente uniforme. Então eu tenho o direito de, no lugar do campo elétrico, substituir por isso aqui, ó. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Dividindo VAB sobre distância de A até B é a velocidade da placa vezes o campo magnético. Está dividindo, passou? Eu te pergunto, do que depende a DDP entre o ponto A e o ponto B da placa? Do que depende? Vamos ver. Depende da velocidade com que eu desloco a placa. Deslocar a placa devagarzinho vai gerar uma DDP bem pequenininha. Deslocar cada vez mais veloz, cada vez maior é a DDP. O que mais? Campo magnético é verdade, quanto mais poderoso o campo magnético aqui nessa região, maior a DDP gerada. Legal, quanto maior for a placa mergulhada nesse campo magnético, maior a DDP gerada. Tu vê, na outra sala, eu não alertei, não os alertei que na hora que eu fosse fazer esse movimento, eu ia sentir uma força de resistência contrária. Aí eu perguntei para eles, gente, imagine então que eu pego um fio, conecto aqui e boto uma lâmpada nesse circuito. Tu aceita que na hora que eu for me movimentar ali, a lâmpada pode acender? Vai gerar uma DDP, vai ter corrente elétrica, não é isso? Da onde está vindo a energia para acender a lâmpada? Tem a ver com a velocidade. Mas quem é o agente que traz energia? O meu movimento. A energia que acendeu a lâmpada veio da minha energia cinética, do meu movimento. Se tu ficasse parado,
acesa. Porque sem velocidade não tem DDP. Beleza? Então é isso aí, ó. Quanto mais eu fizer isso aqui, quanto mais rápido eu fizer isso aqui, mais vai brilhar intensamente a lâmpada. É aquela história da bicicleta, né, que tinha lá o dinamozinho, o cara tá pedalando, quanto mais veloz a bicicleta, mais brilha, certo? Lá em Tubarão, claro que a turbina lá em Tubarão foi calculada para girar numa velocidade específica, né, certo? Para gerar lá 15.000 volts, certo? Mas se eu girasse mais rápido, geraria mais de 15.000 volts. Né? Se eu girar mais devagar, vai gerar menos de 15.000 volts. É essa a ideia. Ou seja, depende da velocidade. Agora cuidado, hein? A apostila, ela para não confundir velocidade com DDP, ela chamou de força eletromotriz. Aí dá para dizer que é induzida, inclusive, essa força eletromotriz. O V ele chamou de V mesmo, o campo magnético é sempre B, e ele chamou de L o tamanho da placa. Certo? Então toma cuidado, às vezes o cara olha o sujeito deduzir uma fórmula e acha que tem alguma coisa errada por causa dos nomezinhos das letras. Outra, tá, gente? Não fica chateado com isso, eu não faço de propósito essas mudanças de variável, mas é que cada livro tem uma diferente. Ou seja, tu te agarrar em umas letras e achar que elas serão sempre assim, também é um pouco perigoso. Tu vê nada demais, cara. Último comentário teórico que faltava. Eu lembro que eu fiz para vocês, no final do ano passado, eu cheguei a fazer um exemplo da lei de Faraday, né? Dá uma olhada aqui, a lei de Faraday é aquela que dizia que a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. E se tiver N espiras, multiplica por N. E nós vimos que fluxo magnético é A vezes B vezes cosseno do ângulo entre a reta normal, a área e o campo magnético. B vezes A tanto faz, né? Foi isso que a gente viu, né? Eu fiz para a gurizada ali agora, de exemplo, nesta bela manhã, eu fiz a da UFSC. Eu fiz a 49, foi isso? Fiz a 49 da UFSC. Bem bonita aquela questão, sabe, gente? Bem bonita essa questão. Eu recomendaria que tu fizesse essa 49 e depois assistisse de repente a correçãozinha. E para vocês, então, já que eu lembro que rolou um pouco de estresse no final da última aula, eu vou fazer a 50. Já? Estou calmo e tranquilo. Vou fazer a 50. Página 104, faço a 50. Aí tu faz uma dessa aí nessa parte final da apostila, para de repente na aula que vem me pedires uma de saideira, a gente dá a bicuda. Fica à vontade. Deixa eu te devolver aqui só porque... Desculpa. Mais perdido que segue em tiroteio. Ô galerinha, acompanha ali. Tá quase acabando. Página 50, exercício 104. Um fio condutor na forma de solenoide encontra-se no interior de um campo magnético uniforme, variável no tempo segundo a função B de T representada abaixo. Tu vê, ó, cara, tem uma solenoide, um monte de voltinha de fio. Situaçãozinha tão bonita, né? Life on. Ó, expira não, é solenoide, várias espiras, e tem um campo magnético aqui, ó. Deve ter um ímã aqui na região, então. Campo magnético. Só que apesar dele ser uniforme, ter o mesmo valor em todos os pontos, ele varia com o passar do tempo. E ele colocou o gráfico da variação do campo magnético em Tesla. Em Tesla, com o passar do tempo em segundo. Cuidado na hora de analisar o gráfico da UFSC, gente. O gráfico da UFSC ele tem coisas estranhas lá do lado do B, ó. 10 na menos 2 sobre π. Viagem, né? Dá uma olhada no gráfico da UFSC lá. Não te esquece, hein? Quando tu olhar alguma coisa no B, é 48 vezes 10 na menos 2 sobre π Tesla. Tá? Uma dica pra galera que vai fazer a questãozinha da UFSC. 2 vezes 10 na menos 3. O 10 na menos 3 da UFSC estava ali dentro, ó. Aqui ele colocou próximo do número. Tá um pouquinho mais acessível essa 50. Supondo que o fio tem 10 espiras, a da UFSC tinha uma espira só, ó. Perigoso. E cada espira tem área, adorei esse cara é gente fina, ele já deu até a área de cada espira. O da UFSC não deu, bobão. Nós temos que calcular. Perpendicular às linhas de campo, ou seja, as espiras estão aqui, as linhas de campo estão aqui, ó. Não está oblíquo, está bem perpendicular. O valor absoluto da diferença de potencial induzida nos extremos do fio durante o intervalo de tempo 2 vezes 10 na menos 3, ele quer esse intervalo de tempo daqui até aqui, ó. Ele quer saber a força eletromotriz
induzida de um ponto ao outro desse solenoide. Ele quer o I induzido, pois não? Como que eu calcularia a área de cada espira? Πr ao quadrado, se é um círculo. Se for uma espira quadrada, L vezes L. Se for uma espira de um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se for um hexágono regular, 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ela não é assim, ela é assim, ela vai e continua, não, só que daí tem um pedaço que vai ficar faltando. Parabéns, parabéns, a tua colocação é verdadeira. Só tem um detalhe. Se eu tivesse feito uma espira industrial verdadeira e fosse representá-la no quadro, ela seria representada assim, ó. Tu nem saberia que tem uma espira, porque os anéis são todos bem presos e paralelos e achatadinhos. Ele pegou essa espira e deu uma abrida nela para a galera perceber que tem fio enrolado ali. Ou seja, olhando daqui, se eu fosse fazer a vista lateral disso, né, seria assim, ó, bem redondinho, beleza? E ele foi gente fina, ele disse que tem uma, duas, tem 10 espiras e já deu a área de cada uma delas. A da UFSC, ele só disse que o diâmetro era 400 centímetros. O cara ia ter que fazer o Πr ao quadrado dela, beleza? Perfeita a colocação. Ele quer a DBP induzida. É só usar a lei de Faraday. Menos, quantas são as espiras? 10 vezes. Variação do fluxo magnético é o fluxo final menos o fluxo... É, né? Como toda variação na vida, final menos inicial. E qual é o ΔT, gente? 2 vezes 10. O que falta para achar a força eletromotriz induzida? Calcular o fluxo, né? Esse é o fluxo inicial, concordas comigo? E esse é o fluxo final. Qual é o fluxo? Aliás, esse é o campo magnético inicial. Já que o campo magnético inicial é zero, qual é o fluxo inicial? Zero. Vamos calcular o fluxo final, então. É campo magnético vezes área vezes o cosseno do ângulo. Presta atenção, hein, cara? Vai acontecer algo perigoso agora. Escutei certo? Pode falar com vontade. Isso, o final é nesse momento. Então, o campo magnético final é 0,1 Tesla. Na UFSC, nós vamos copiar o número e colocar o cara que estava aqui ainda. Cuidado. Área. O cara é gente boa, 0,002. O ângulo. Pois é, era esse o meu medo, porque ele falou que era perpendicular. O cara falou que é perpendicular, vem na mente do quê? 90. Só que lembra, cara, que sacanagem, né? Esse ângulo é o ângulo entre a reta normal, a espira, e o campo magnético. Ou seja, se a espira está perpendicular ao campo magnético, a reta normal, a espira, está paralela ao campo magnético. Tudo bem para vocês? Perigosíssima. Era aqui, o único detalhe perigoso da questão era isso aqui. A espira estando perpendicular, o ângulo entre a reta normal a ela e o campo magnético é zero. Cosseno de zero, 1. Fluxo magnético. Peraí, 2 vezes 1, 2, 10 na menos 3 com 10 na menos 1, 10 na menos 4. Qual é a unidade de fluxo magnético? Tesla? Metro quadrado, obrigado. Tesla, metro quadrado. A gente chama de Weber isso aí, né? A gente chama de Weber. É a unidade internacional de fluxo magnético. Fechou, né, galerinha? Menos 10 vezes fluxo final. 2 vezes 10 na menos 4. Fluxo inicial. 0 porque não tinha campo magnético na hora. 2 vezes 10 na menos 3. Força eletromotriz induzida igual menos 10 com 10 na menos 4 é 10 na menos 3. E 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 3, 1. 2 dividido para 2, 1 volt. Agora, eu pergunto, o que aquele menos está fazendo ali? Letra B. O que aquele menos está fazendo ali? Direção? Tem a ver com a direção. Tem a ver com a direção. Aquele menos, como eu disse a vocês, pessoal, no final da aula passada, ele é chamado de lei de Lenz. E tem a ver com o princípio de Le Chatelier da química, que a natureza tende a equilibrar as desigualdades que aparecem. Certo? Ou seja, ele não vai interferir na nossa resposta aqui. Mas o começo do volume 8, a primeira coisa da física é lei de Lenz. Ele
de novo. E já o primeiro exercício, lei de Lenz. Seria legal a gente tentar matar essa ideia da lei de Lenz agora. A aula que vem eu vou repetir, mas o ideal é tu te concentrar e te detonar isso agora. Vamos entender por que mesmo que aparece aquele menos ali. Aquele menos tem a ver para onde a DDP está apontando. A lei de Lenz, ela diz o seguinte: a corrente elétrica induzida em uma espira, por exemplo, ou um solenoide como aquele, tem sentido tal que gera campo magnético que se opõe à variação do fluxo que A originou. Olha o tamanho da lei. Eu quero te fazer entender isso hoje, de preferência. Me acompanha então já no início do volume 8.